Fala pessoal, eu me chamo Paulo Ricardo. Hoje eu trouxe um assunto bem interessante para vocês sobre um gráfico de crise feito há centenas de anos atrás e ele vem se mostrando efetivo em cada ano de crise. Ele mostra o colapso diretamente no gráfico. E em 2026 ele está prevendo um grande colapso econômico. Será que isso é mito? Será que é verdade? É isso que nós vamos ver agora. E você que não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like e vamos lá pro vídeo. Quando eu bati o olho nesse gráfico, eu pensei, será que um cara do século XIX realmente conseguiu enxergar padrões que até hoje assustam o mercado? Ou será que a gente está olhando para coincidências e tentando encontrar sentido depois que tudo já aconteceu? Hoje eu quero te mostrar os dois lados dessa história. Esse gráfico é atribuído a Samuel Banner, um americano de Ohio, nascido em 1832. Ele ficou conhecido por estudar ciclos econômicos. A obra circulou em várias edições no fim do século XIX. A ideia dele era identificar padrões de alta, baixa e pânico em mercados e preços de commodities, como ferro, milho, suínos e outros bens importantes na economia daquela época. Em muitas referências históricas, Banner aparece como um fazendeiro e também ligado a negócios com o ferro. O que se conta é que ele passou a estudar esses ciclos depois de viver os efeitos da grande crise de 1873. Ou seja, ele não surgiu como um guru místico, ele surgiu como alguém tentando entender por que a economia entrava em fases tão violentas de boom e colapso. O método dele era simples na essência e ambicioso no objetivo: olhar para trás, pegar muitos anos de comportamento econômico e tentar perceber uma repetição nos ciclos. Ele dividiu os períodos em 3 grupos: anos de pânico, anos de bons tempos, anos de tempos difíceis e preços baixos. A lógica dele era quase prática. Em anos de preços deprimidos, seria a hora de comprar e segurar. Nos anos de bonança, seria hora de vender. E nos anos de pânico, seria a hora de ter muita cautela. Esse gráfico ficou muito conhecido. Em resumos modernos sobre o modelo, os ciclos costumam ser descritos como uma repetição aproximada de 18, 20 e 16 anos para os pânicos, e uma alternância entre períodos de prosperidade e de preços deprimidos. Se eu tivesse que traduzir esse gráfico para a linguagem simples, eu diria assim: Banner acreditava que o mercado não se move só por notícias do momento. Para ele, existe uma espécie de ritmo econômico, um vai e vem entre euforia, expansão, excesso, correção, medo e reconstrução. Ou seja, antes mesmo de existir a tecnologia de hoje, ele já tentava fazer o que muitos investidores ainda tentam: identificar padrões recorrentes de comportamento humano dentro do mercado. Agora aqui entra uma coisa importante. Muita gente posta esse gráfico dizendo que ele cravou exatamente 1929, 2000, 2008, 2020 e agora 2026. Isso não é exatamente assim. O gráfico clássico mostra anos como 1927, 1999, 2019, 2026 e 2035 na linha de pânico ou de viradas importantes. Então, em muitos casos, o que as pessoas fazem é associar o ano marcado a uma crise que aconteceu logo depois ou muito perto daquele período. Mesmo assim, essa coincidência temporal é justamente o que faz esse gráfico chamar tanta atenção. Vamos começar por 1929, a grande crise que marcou a história do capitalismo. O colapso veio depois de uma fase de forte especulação na bolsa americana nos anos 1920. Havia muita euforia, havia crédito fácil, a valorização exagerada dos ativos e a sensação de que a alta nunca iria acabar. Quando essa bolha estourou, o mercado despencou, empresas quebraram, bancos sofreram e o impacto se espalhou para a economia real, com desemprego em massa e uma depressão profunda. O curioso é que o gráfico de Banner marca 1927 como o ano de pânico, e muita gente enxerga isso como uma antecipação imperfeita do colapso de 1929. Ele não acertou o ano cravado da quebra mais famosa, mas chamou a atenção por apontar um período muito próximo de desarranjo econômico. Pulando para 2000, a gente entra na bolha da internet. Aqui o mercado entra numa fase de entusiasmo extremo com empresas de tecnologia. Muita companhia subiu de preço sem lucro, sem geração de caixa e, em vários casos,
quase sem modelo de negócio sólido. O investidor comprava, mais pela promessa do futuro do que pela realidade do presente. Quando essa euforia perdeu a força, a bolha estourou e Nasdaq sofreu uma correção brutal. De novo, o gráfico de Benner não traz literalmente os anos 2000, mas traz 1999 como um ano importante de virada. E por isso muita gente diz que ele antecipou a crise da bolha tech. Já em 2008, o problema foi outro. Não era só uma bolha da tecnologia, era uma engrenagem financeira inteira construída em cima de crédito imobiliário ruim, alavancagem excessiva e derivativos que espalharam risco pelo sistema. Quando o mercado imobiliário americano começou a ruir, aquilo contaminou bancos, fundos, crédito global e confiança. É uma crise diferente das anteriores, mas com uma raiz parecida: excesso, complacência e a crença de que o sistema estava mais seguro do que realmente estava. Aqui vale uma observação honesta. O gráfico de Benner não aponta 2008 de uma forma direta. O que seus defensores fazem é dizer que o ciclo de maior estabilidade continuava apontando para uma década de tensões financeiras depois do topo de 1999 e 2000. Então, para 2008, a relação é mais interpretativa do que literal. Em 2020, veio a crise da pandemia. Essa talvez seja a mais diferente de todas, porque não nasceu dentro do mercado financeiro de forma clássica. Ela nasceu de um choque sanitário global, que virou choque econômico, travou cadeias produtivas, derrubou atividades, gerou pânico e fez a bolsa despencar em pouquíssimo tempo. Mesmo sendo uma crise de origem diferente, muita gente voltava ao gráfico de Benner porque ele marcava 2019 como um período de pânico. A crise estourou logo em seguida, em 2020 de novo. Não é um acerto exato no calendário, mas é próximo, o suficiente para alimentar a fama do gráfico. Agora vem a parte que mais chama a atenção. No gráfico clássico, 2026 aparece mais ligado ao ano de good time, ou seja, um período de bons tempos, preços altos e momentos de vender ou avaliar a exposição. Não exatamente como o ano literal de um crash. Já a linha do pânico no gráfico costuma apontar mais para 2019 e 2035 e outros anos específicos. Então usar 2026 como se o gráfico estivesse dizendo vai ter crise em 2026 é uma simplificação bem exagerada. O que daria para dizer com mais equilíbrio é o seguinte: se alguém acredita na literatura de Benner, então 2026 poderia ser visto como um período de maturidade ou esticamento do ciclo, um momento em que o investidor deveria estar mais atento ao risco, valuation, excesso de euforia e proteção de capital. E quando nós olhamos para a BOVA11, nós vemos esse ciclo acontecendo novamente. Esse ciclo que nós passamos aqui, olha, em 2015 e 2016, foi um ciclo de medo, ciclo de depressão, ciclo de negação, e depois volta ao ciclo de entusiasmo, o ciclo de tentar absorver o mercado. Será que agora vai? Bom, eu vou esperar um pouquinho para ver se a tendência volta realmente a subir. Não, ainda não é o momento. Eu vou ver, vou confirmar, espero mais confirmações. E agora, quando o mercado ele já está aqui no topo, o pessoal entra na euforia e aí logo depois ele começa a sentir aqueles mesmos sentimentos. O mercado vai segurar aqui, entra o ciclo do medo, da ansiedade. Não, eu vou segurar um pouquinho mais porque agora o mercado ele vai corrigir. E aí começa a entrar aquele pânico, aquela depressão e aí o pessoal larga justamente no fundo. Ele compra aqui e vende aqui e começa, olha, tudo novamente. Agora, 2026, você olhando para cá, para esse gráfico, ele tá bem parecido com esse ciclo aqui, ó, de negação de 2015 e 2020, ou ele tá mais parecido com esse ciclo aqui, ó, da euforia, pessoal? Se nós olharmos aqui, nós conseguimos identificar claramente que nós estamos num ciclo de euforia. Agora, essa euforia vai até quando? Eu não sei te precisar, você não sabe. Só que quando nós olhamos o passado, identificamos esses comportamentos que são bastante feitos por nós humanos, sentimentos do mercado, isso volta a acontecer. E aí o que acontece? Muita gente, olha, começou a comprar agora no final de festa, não aqui, ó. Então o momento já passou. Por isso que esse gráfico ele é muito interessante. Ele mostra que uma crise em 2026. Mas eu acredito muito mais que essa crise, na verdade, ela vai se dar por causa da euforia de mercado. E se o mercado corrigir, as pessoas já entram em pânico e acabam vendendo
lá no fundo. E a hora justamente é para nós sairmos um pouco da exposição, fazer caixa, porque quando ele voltar na depressão, olha, a gente poder ter caixa e comprar mais barato. Nós olhamos várias ações nesse ritmo. Olha aqui Petrobras, pânico, ninguém queria comprar, mas eu comprei, eu quis comprar. E olha como é que eu estou aproveitando agora esse ciclo. Por quê? Muitas pessoas não acreditavam que Petrobras ia performar. Olha aqui, 44,67. Muitas casas recomendavam venda aqui na casa dos 34. Por quê? Previam que essa região aqui, ó, de resistência, o preço poderia bater aqui, ó, e voltar a cair lá nos R$20. Isso nunca aconteceu, por isso que você não deve dar atenção a qualquer notícia que você ouve na internet. E olha o que aconteceu, Petrobras deslanchou, tudo bem, foi um impulso externo por causa dessa G que está acontecendo aí no Oriente Médio, com os Estados Unidos e o Israel. Agora, se não fosse isso, eu estaria na mesma posição. Inclusive, eu vou segurar um pouco mais Petrobras, porque quando começar o mercado lá fora, o barril de petróleo começar a voltar ao estágio inicial, eu começo a desfazer um pouco da posição para comprar mais aqui. É assim que o ciclo funciona, é assim que os mercados funcionam. O que eu acho que esse gráfico acerta não é necessariamente a data exata de cada crise. O que ele acerta é uma ideia muito poderosa. Mercados se movem em ciclos e o ser humano repete comportamentos. Ganância, excesso de confiança, alavancagem, euforia, negação de risco e depois o medo. Isso não mudou em 100, 150 ou 200 anos. A tecnologia muda, os ativos mudam, o discurso muda, mas a natureza humana dentro do mercado muda muito pouco. Agora, ao mesmo tempo, esse gráfico não pode virar superstição. Ninguém deve investir só porque uma imagem antiga da internet disse que um ano vai ser bom ou ruim. Mercado não é profecia, mercado é gestão de risco, contexto macro, liquidez, valuation, tendência, proteção e disciplina. Então, o grande ensinamento aqui não é ter medo de 2026. O grande ensinamento é entender que todo ciclo de euforia costuma cobrar um preço e todo ciclo de medo também costuma abrir oportunidade. Quem estuda a história de mercado não faz isso para prever o futuro com arrogância, faz isso para não ser pego de surpresa com ingenuidade. Se vier turbulência, o investidor preparado sofre menos, e se vier oportunidade, o investidor paciente aproveita mais. Em vez de tentar adivinhar o próximo pânico, talvez a pergunta mais sábia seja: eu estou construindo uma estratégia forte o bastante para atravessar qualquer ciclo? Porque no fim das contas, os ciclos passam e quem permanece com disciplina, visão de longo prazo e cabeça no lugar é quem continua no jogo para fazer o dinheiro de verdade. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo se você acredita em ciclos de mercado ou se isso tudo é só coincidência histórica. E se quiser, eu também posso trazer no próximo vídeo, mostrar outros ciclos famosos como ciclo imobiliário, ciclo de liquidez e até ciclo presidencial. Até o próximo vídeo.